Estamos nas semifinais. O Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis por 5-3, se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Repete ano passado, esperamos agora um final melhor. Se no ano passado foi eliminado pelo Atlético Mineiro, esse ano supere o Fluminense, adversário das semifinais, após o Campeonato Brasileiro de dezembro, como chegue na final e leve o bicampeonato. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Robert e Renan, menção positiva. Não só pelo pênalti convertido, né, que foi o último que classificou o Vasco, como a atuação quando ele entrou no jogo, e dos novos contratados, o Matheus França precisa ser mencionado como aspecto negativo. Aliás, o aspecto negativo também, o Fernando Diniz, apesar da classificação, tentou dar uma de pardal de novo. Tudo isso já, salve, salve galera do Vascão. Bom ano, bom dia, bom. A maioria vai ver quando acordar. Bom dia para todo mundo. E agora o Vascaíno vai acordar como tivesse feito amor com a sua amada, como se ainda acordando abraçadinho com a amada, ou seja, tudo feliz. E o Vasco, mesmo suando contra tudo, contra todos, superou o Botafogo nos pênaltis por 5-3, depois de um novo empate em 1-1 no tempo normal, e está nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário é o outro rival carioca, o Fluminense, que será os 2 jogos no Maracanã, né? Já que a PM não permite clássico em São Januário contra o Flamengo e Fluminense, só permite o Botafogo devido à amizade entre as duas torcidas, que é até chamado clássico da amizade, mas não permite contra a dupla Fla-Flu. Então deve ser os 2 jogos no Maracanã. Sei que o Pedrinho venda o mando do Vasco, espero que não. Ele já viu 2 vezes que foi um erro vender o mando de campo. Bom, e foi um jogo que o Vasco atuou em boa parte, recuado, né, esperando um erro do Botafogo para dar o bote. É entendível essa leitura do Fernando Diniz, porque não dava para sair com o Botafogo de peito aberto. Seria um suicídio se saísse contra o Botafogo de peito aberto. Né? Mas só que ele treina muito mal a defesa. O Vasco tomou alguns sustos, tinha uma defesa melhor treinada, melhor posicionada, não levaria. Né? Mas o Vasco abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, na primeira descida do Vasco, né, no jogo, que o Aete sofreu falta, o Felipe Coutinho ia fazer um golaço, né, cobrou a falta no ângulo, o Neto, né, que agora será titular do gol do Botafogo, já que o John saiu, até evitou um golaço. Só que em vez dele espalmar para o escanteio, ele tentou encaixar. Nisso a bola bateu no travessão e sobrou para o Nuno Moreira, de cabeça, abriu o placar. 1-0. Em vez do Vasco aproveitar, né, que geralmente o time que leva gol ainda, mas no início do jogo continuou na postura recuada, deu campo para o Botafogo, que pressionou, mas errava muito no chute. Aliás, o Vasco, nas vezes que chutou o gol, foi mais no alvo do que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo. E teve outro lance do Ryan, que eu na análise rápida, no primeiro tempo, eu falei que foi o
Barros, Marcon Ryan, eles não são nem parecidos, mas na hora, a velocidade, no momento a gente confunde muito. Né? O Ryan, tipo, se ele chutasse melhor, poderia ter feito 2-0, mas chutou em cima do Neto, que defendeu sem problemas. E o Vasco dava muito espaço. Numa dessas, com a falta de cobertura nos seus meias, na proteção, nos laterais que sobem, um meia tem que cobrir as costas do lateral. E isso não foi feito e, mais uma vez, um lançamento nas costas, tanto dos laterais quanto do Lucas Freitas, que é o zagueiro. Rolou um pênalti do Botafogo que o Alex Telles converteu. E o Botafogo ainda teve dois lances para virar no primeiro tempo. Uma dessas, o Léo já estava batido no lance, mas o cara chutou em cima do Lucas Freitas e a bola foi para escanteio. E já o segundo tempo foi uma movimentação mais equilibrada. O Felipe Coutinho foi o melhor homem do meio de campo do Vasco, articulando os dois lados. E foi o Coutinho que perdeu duas oportunidades claras do Vasco fazer o segundo gol. E o Botafogo também teve chance, mas o Barbosa aproveitou o cochilo da defesa, cabeçou com um perigo. Mas foi um segundo tempo melhor que o primeiro, que não dava para cravar quem sairia com a vitória, porque as duas equipes, até a metade do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpe, os times estavam equilibrados. Mas aí o Coutinho pediu para sair, o Nuno Moreira se machucou. Aliás, me preocupa muito esse planejamento da preparação física do Vasco, que parece que não tem para trabalho de prevenção a problemas físicos. Tchê saiu do primeiro tempo com dor, foi substituído pelo Cocão, desculpa, estou gripado, o Cocão saiu depois do jogo, e no segundo tempo o Cocão saiu, mas aí saiu o Tchê, entrou o Cocão. O Nuno Moreira sofreu uma entrada, foi substituído, e o Felipe Coutinho, desde quando voltou para o Vasco, nunca joga os 90 minutos. Foi substituído. Mas é uma coisa que para a preparação física do Vasco ser questionada. Mas, e o Matheus França, que entrou no lugar do Felipe Coutinho, bom, eu acho cedo ainda para cravar. Embora muitos colegas cravaram de cara que o Matheus França foi uma contratação acertada. Eu não cravaria nisso, porque eu realmente não acompanho o campeonato francês. Eu acompanho mais um pouco agora, que eu estou com o Star, né? Dina Star. Espanhol, a PME, mas o francês, não. E realmente eu não sei como estava o Robert Fernandes, desculpe. Hoje eu vou falar do Robert Fernandes, Matheus França. E mas pelo visto, contra o Sport, e hoje ele matou muitos contra-ataques, está fora de forma. Está muito abaixo de um jogador de uma competição de alto nível, que é o Campeonato Brasileiro. É uma contratação que eu já estou preocupado. Sim, eu sei que ele saiu daqui como grande promessa da divisão de base do time da Gávea. Inclusive, ele foi... A staff dele pelo menos, tem um trabalho eficiente, que ele soube falar do passado dele, né, do Flamengo. Inclusive, o ex-marido da Fernanda Gentil estava lá, né, que é da LAF Pro,
gerencia a carreira do Matheus França, mas seja como for, a preparação física tem que focar no jogador, ainda mais ele sendo um reserva imediato do Felipe Coutinho, aquele cara que vai puxar contra-ataque. Precisa também fisicamente. Hoje ele errou tudo, exceção do pênalti que converteu. Mas deu para ver que eu até achei preocupante o Felipe Coutinho, que apesar dele, foi um jogador que pediu para sair. Eu achava que ele ficaria nos 90 minutos, até porque a partir dos 36, 37 do segundo tempo já se estava desenhando que a partida iria para os pênaltis. Eu achava que o Coutinho seria um nome certo, né? Uma garantia para converter uma penalidade, só que ele foi substituído. Mas olha, até que eu acho que até um planejamento do Vasco para o jogo foi já visando disputar os pênaltis, que o Vasco teve 100% de aproveitamento. E o Léo Jardim, a gente conhece, é o nosso São Salvador, e disputa os pênaltis, ele vai pegar pelo menos um. Ele pegou logo o primeiro, que foi do Alex Telles. O Alex Telles, eu acho que ele só sabe bater pênaltis de um jeito, ele bateu no meu jeito, que converteu no tempo normal. E o Léo Jardim já imaginava que o Alex Telles fosse bater daquela forma e pegou a cobrança do Alex Telles. Eu acho que converteu todas as cobranças. Enfim, sendo novamente a semifinal. Olha, vai ser duas semifinais de arrepiar contra o Fluminense, no Maracanã, que claro vai estar lotado lá, né? Pelo menos lá na parte do Vasco, não sei do Fluminense, mas do Vasco pelo menos vai estar lotado, realmente muito gripado. E Botafogo, eles foram eliminados de todas as competições de mata desse tudo em setembro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Diferente do ano passado, desculpem, não tem possibilidade de ser campeão brasileiro esse ano. Talvez eles lutem para voltar à Libertadores ano que vem. Só. Título. Agora, só das Virgens e Copa do Brasil. Dos cariocas, o único que não tem Copa do Brasil é o Botafogo. Libertadores, os 4 agora tem. Agora, Copa do Brasil, o único que não tem é o Botafogo. Foi vice em 99, quando perdeu para o Juventude. Agora, muito tempo, dá para focar muito no Campeonato Brasileiro, até porque temos uma sequência muito pesada agora. Ceará, no domingo, a CBF em menos de 24 horas negou de novo o credenciamento. Bom, nem vou falar hoje, eu vou deixar para os próximos vídeos. Flamengo, Palmeiras, sequência muito pesada, dá para focar bem, já que o jogo contra o Fluminense será apenas de dezembro. E vai focar no Fluminense pelo brasileiro também ainda nesse turno. Então, valeu muito essa classificação às semifinais. O bicampeonato está em condições reais de acontecer, ainda mais com esse foco agora todo no brasileiro. Só em dezembro voltar a virar a Copa do Brasil. E o Robert Renan, se o Matheus França foi um dado negativo, desculpa, não tem ninguém para... então tem que ser um mesmo. Se o Matheus França foi uma peça negativa na partida, quando entrou, errou tudo, Robert Renan me surpreendeu, até porque ele ficou um tempo nativo, se recuperando dos problemas físicos, e ele foi muito bem, todas as vezes foi acionado na partida no tempo normal. Não estou falando só no pênalti que ele converteu, ele tem um aproveitamento muito bom em pênaltis, desde a época do Internacional, mas
A partida ele foi muito seguro. Que aliás eu não entendi agora, depois de ver ele em ação, por que ele não começou o jogo? Seria interessante contra o Ceará testar ele com o Freitas na zaga, porque o Moura ele é volante, ele não funciona como zagueiro. E deve, aliás, contra o Ceará é bem capaz de nós, Vasco ter uma dupla de zaga nova, né? O Cuesta e o Robert Renan no jogo contra o Vovô Santos. Semifinais, um bicampeonato muito próximo de acontecer. E esperamos agora que o Vasco ganhe uma gordurinha em relação às zonas de rebaixamento. Quando chegar aos 45 pontos, a gente já visa uma missão melhor e depois foque no Santos. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o nosso querido Marcos não falou, acho que já deve estar dormindo, então vai ser aquele videozão da coletiva completa. E depois, a hora do almoço, e boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.